3. Vamos lá, gente? Som. Hã? Eu fiz semana passada. Fui lá no domingo, tirei foto, tudo. E aí, segunda-feira, era segunda passada, já coloquei. Fui no sábado lá. Aham, falaram pra mim.
Ah, vamos, gente. Tem 8 aí, os 2 estão lá dentro. Ah. Boa noite. Hoje, sexta sessão ordinária, dia 13 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Agimar Alves. Presente. Aloísio Taliberti, filho. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Moraes. Carlos Henrique Lopes Faustino. Presente. Daniel Giroto. Presente. Edmilson Manuel. Marcelo Fusquilo. Presente. Elias de Sisto. Paulo Sérgio Miquelin. Presente. Francisco Carlos Cândido. José Roberto Pereira. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sônia Aparecida de Pauli Pereira. Presente. E Valdirene Donizete da Silva Miranda. Presente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário, à senhora secretária, que proceda à leitura da ata da quinta sessão ordinária. Ata da quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura realizada no dia 6 de março de 2017. Presidente, Carlos Henrique Lopes Faustino. Secretário, Elias de Sisto. O senhor presidente informa aos senhores vereadores demais presentes que, de acordo com o parecer do Departamento Jurídico da Câmara, as sessões dessa casa, transmitida ao vivo pelo site da Câmara, bem como a transmissão pela TV local, estão suspensas durante o período eleitoral. Pede a gentileza também que os senhores vereadores, durante esse período, tenham a devida precaução nos seus pronunciamentos, nas sessões, uma vez que qualquer consideração que pressuponha campanha eleitoral para qualquer candidato pode acarretar sanções previstas na legislação eleitoral, tanto para o candidato quanto para o edil. A hora regimental feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloísio Taliberti Filho, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Daniel Giroto, Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, Elias de Sisto, Paulo Sérgio Miquelin, Francisco Carlos Cândido, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca, Sônia Aparecida de Pauli Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de março de 2017, em horário regimental. Ata da quinta sessão ordinária em votação. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Ata aprovada. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico. Salmo 78, versículo 9. Ajudai-nos, ó Deus Salvador, pela glória de vosso nome. Livrai-nos e perdoai-nos os nossos pecados, pelo amor de vosso nome.
Solicita a senhora secretária que proceda a leitura do expediente. Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. De autoria da prefeita interina Elisângela Manzini Mazieiro Breganoli. Veto parcial aposto às emendas propostas ao projeto de lei complementar número 2 de 2017. Dispõe sobre o pagamento de débitos tributários e estabelece normas para sua cobrança extrajudicial e das outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício número 067, 6817, em resposta aos requerimentos número 57.059.17, assinado por vários vereadores. Ofício número 040, 072, 105 e 111.17, em resposta ao requerimento número 001, 047, 115, 118, 17, do vereador Edmar Alves. Ofício número 017, 17, em resposta ao requerimento número 048, 17, do vereador Aloysio Taliberti Filho e outros. Ofício número 049 e 117, 17, em resposta aos requerimentos número 002 e 080, 17, do vereador Aparecido Donizete Teixeira. Ofícios números 046, 047, 048, 118, 119 e 120, 17, em resposta aos requerimentos número 005, 006, 007, 082, 083 e 149, 17, do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Ofícios números 095 e 096, 17, em respostas aos requerimentos número 008, 053, 17, do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Ofícios números 041, 042, 043, 073 e 116, 17, em resposta aos requerimentos número 009, 013, 014, 015, 088, 17, do vereador Daniel Giroto. Ofícios números 039, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 124 e 125, 17, em resposta aos requerimentos número 016, 017, 018, 019, 020, 021, 060, 063, 092, 094, 095, 126, 139, 141, 151, 152, 17, do vereador Edmilson Manuel e outros. Ofícios número 045, 081, 114 e 115, 17, em resposta aos requerimentos número 024, 025, 099, 153, 17, do vereador Elias de Sisto. Ofícios números 069, 0 e 097, 17, em resposta dos requerimentos número 028 e 066, 17, do vereador Francisco Carlos Cândido.
Ofícios números 044, 060, 061, 17, em resposta aos requerimentos números 029, 030 e 031, 17 do vereador Paulo Sérgio Miquelin. Ofícios números 058, 059, 109 e 110, 17, em resposta aos requerimentos números 033, 034, 132 e 145, 17, da vereadora Sônia Aparecida de Pauli Pereira. Ofícios número 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 070, 071, 098, 113, 126, 127, 128, 129 e 130, 17, em resposta aos requerimentos número 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 068, 072, 074, 110, 113, 129, 147 e 148, 17, da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Cientes, senhores vereadores, arquiva-se. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal de Mococa para consulta pública dos senhores vereadores e população em geral. Vereador Elias de Sisto. Projeto de lei número 006 de 2017. Denomina de Osório Pedrazzi a Rua 09, localizada no loteamento residencial e comercial Jardim Julieta Lima Dias. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Aloísio Taliberti Filho. Projeto de decreto legislativo número 09/2017. Concede título de cidadão mocoquense o senhor Hélio Vilhena Moreira. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicita a senhora secretária que proceda à leitura dos requerimentos. Solicito informação à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca do serviço de desobstrução e limpeza da Boca de Lobo no cruzamento da Rua César Vicinança com a Rua Padre João Bueno Gonçalves, localizado na Coab 2. Aparecido Donizete Teixeira. Antes de começar, você lê o nome do vereador. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Solicita informações à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp e Mococa, acerca do processo de fluoretação da água distribuída à população do município de Mococa e distritos de Igaraí e São Benedito das Areias. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento do vereador Daniel Giroto. Solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca do contrato firmado entre o município e a empresa Transcom, Transporte Coletivo Mococa, para concessão dos serviços de transporte público municipal,
a saber: Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficializada a excelentíssima senhora prefeita interina do município de Mococa, Elisângela Manzini Mazieiro Breganoli, para que sua excelência, por meio de departamento competente, informe a esta Casa de Leis acerca do contrato firmado entre o município e a empresa Transcom, Transporte Coletivo Mococa, para a concessão dos serviços de transporte público, a saber: solicito cópia completa do contrato. Qual vigência do contrato? A referida empresa possui plano de manutenção corretiva e preventiva em seus veículos? A frota possui seguro? Se positivo, informar qual sua especificação de cobertura. Caso negativo, justificar. Os funcionários da empresa possuem treinamento? Se positivo, informar. Se negativo, justificar e sugiro a devida capacitação aos mesmos. Justificativa. Sabemos que é de fundamental importância o transporte público coletivo em nosso município, pois várias pessoas são transportadas juntas em um mesmo veículo, assim colaborando com o tráfego e também na economia dos usuários. Chegou até o conhecimento deste vereador, que subscreve que as linhas de percursos estão sendo alteradas, segundo consta no início da concessão do transporte para a referida empresa. Iniciou-se com 8 linhas na cidade e mais 2 nos distritos, sendo elas linha 1, Coab 2, linha 2, Coab 2 e Nenê, linha 3, horário de pico, linha 4, Coab 1, linha 5, Primavera, linha 6, São Domingos, linha 7, Chico Piscina, linha 8, Coab 2, linhas 9 e 10, distritos. Ressalto que 7 das linhas acima percorriam de segunda a segunda e atualmente não continuam, situação que traz inúmeras reclamações dos usuários, onde alegam total insatisfação com as paralisações. Também destaco que novos bairros estão sendo construídos em nosso município e, em contrapartida, as linhas estão diminuindo. Por isso, é de suma importância que o Poder Executivo realize um novo estudo em conjunto com a empresa Transcom, onde irão viabilizar atender esses novos usuários com qualidade. O transporte público é, assim, imprescindível para a vitalidade econômica, a justiça social, a qualidade de vida e colabora diretamente com a eficiência de nossa cidade, razão pela qual solicito as devidas informações ao Poder Executivo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento dos vereadores Edmilson Manuel, José Roberto Pereira, Marcelo Fusquilo e Paulo Sérgio Miquelin. Solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca dos adesivos de rivastigmina que ajudam no tratamento dos sintomas do Alzheimer. A saber: Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Edmilson Manuel. Nobre presidente, nobres vereadores, público presente. Essa ideia, eu já conhecia esse medicamento, mas foi muito bem lembrado pelo pessoal de olho na Câmara novamente, só colaborando aí com as informações para o município. Então é importante, é um adesivo, a rivastigmina faz tratamento para o Alzheimer, né? Existe comprimido, existe também adesivo. O adesivo, acredito eu, ser muito mais fácil para manipular, né? Quem tem Alzheimer ou quem tem parente com Alzheimer sabe o que a gente está dizendo. Eu tive agora uma parente, eu sei como é que é. Então, assim, o adesivo facilitaria muito a vida da pessoa. Às vezes a pessoa com Alzheimer não toma o comprimido, às vezes não consegue engolir e é muito difícil. E o adesivo facilita muito.
Então vai a ideia aí, ela é bem lembrada pelo pessoal de olho na Câmara, para a excelentíssima prefeita, para que ela possa ver se o pessoal da saúde tem conhecimento desse medicamento, se já solicitou ou se temos, né, também, porque a gente, através de uma reportagem, que existe aí uma disponibilização do Ministério para aquisição desse adesivo, né? Então, segue aí a informação para a nossa prefeita interina. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento do vereador Francisco Carlos Cândido. Solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina sobre benefícios concedidos aos servidores da rede municipal de educação, a saber: requeiro à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficializada a excelentíssima senhora prefeita interina do município de Mococa, Elisângela Manzini Mazieiro Breganoli, para que a sua excelência, por meio do departamento competente, informe a esta Casa de Leis. Porque os funcionários da rede municipal de educação, sendo eles secretários, escriturários, serventes, cozinheiros e porteiros, não gozam dos mesmos benefícios que os diretores, coordenadores e professores. Há possibilidade de determinar a equiparação dos benefícios a todos os servidores da rede municipal de educação? Justificativa: muitos servidores da rede de educação que exercem os cargos de secretário, escriturário, serventes, cozinheiros e porteiros me procuraram reivindicando os mesmos benefícios garantidos aos diretores, coordenadores e professores, como, por exemplo, jornada de trabalho, critérios para apresentação de atestado médico, critérios para recebimento do salário-prêmio, abonadas, etc. Atendendo aos pedidos desses trabalhadores, apresento o requerimento e aguardo que o Poder Executivo estude a possibilidade de equiparação dos benefícios para todos os servidores da educação municipal. Requerimento em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Francisco Carlos Cândido. Senhor presidente, nove vereadores por presente. Eu fiz esse requerimento a pedido de inúmeros servidores. O requerimento aqui está bem explicado, referente aos secretários, escriturários, serventes, cozinheiros e porteiros. Então, esses profissionais me procuraram e foi aonde que eu fiz o requerimento para que o nosso Poder Executivo sensibilize e toma as devidas providências em questão de deixar uma faixa etária por igual, não ter dois pesos e duas medidas. Então eu fiz o requerimento, vou esperar a resposta e depois, com a resposta, eu vou pôr no jornal Mococa Destaque o requerimento junto com a resposta, para que todos os servidores tomem conhecimento do requerimento da resposta do Executivo, para que o nosso Executivo, de acordo com a resposta, eu quero passar a informação para todos os servidores e também para a população. É isso que eu tinha a dizer. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento da vereadora Sônia Aparecida de Pauli Pereira. Solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca dos serviços de coleta de galhos e folhas, bem como dos serviços de limpeza de resíduos nas vias públicas da Vila São Domingos. Requerimento em discussão. Com a palavra a nobre vereadora Sônia Aparecida de Pauli Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Realmente o nosso bairro está abandonado
e a gente precisa ser feita essa limpeza urgente. Na quarta-feira, quando nós terminamos a homenagem ao Dia das Mulheres, indo para casa, levei um susto descendo a rua ali da creche, colocaram fogo, um monte de folhas, entulhos ali parado, e o fogo é enorme, e já era tarde, e eu sem celular, já correndo em casa, já peguei o celular para ligar, para pedir socorro. Quando eu voltei, 2 moradores com balde apagando o fogo. Gente, realmente a situação lá está precária. A Sandra já havia comentado comigo, ela falou, Sônia, eu estava fazendo caminhada, foram 52 fotos registradas de lixo abandonado, de entulhos, e realmente o nosso bairro está numa situação precária, né, senhor? O presidente, o senhor mora lá também e sabe disso. Então, pedindo aí a colaboração da pessoa competente para que possa fazer a limpeza do nosso bairro, ser retirado esses lixos para evitar consequências maiores, né? Então, são vários pontos do nosso bairro, eu queria até citar ruas, mas são várias. Então, tem que ser feita essa limpeza urgente para evitar acúmulos de lixo, um monte de coisas que pode acontecer através de dengue e outras coisas mais. Então, eu peço a colaboração para que seja feita essa limpeza o mais rápido possível. Muito obrigada. Requerimento ainda em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca dos serviços de reparo no ponto de ônibus com cobertura do transporte público municipal, localizado na rua Roque Alegrete, no conjunto habitacional Gil do Geraldo. Requeiro à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficializada a excelentíssima senhora prefeita interina do município de Mococa, Elisângela Manzini Mazieiro Breganoli, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis. Há possibilidade de determinar o serviço de reparo no ponto de ônibus com cobertura do transporte público municipal, localizado na rua Roque Alegrete, no conjunto habitacional Gil do Geraldo? Em caso afirmativo, informar quando. Caso contrário, justificar. Justificativa. Devido à precariedade do referido ponto do conjunto habitacional Gil do Geraldo, os usuários do transporte público municipal ficam ao relento, sofrendo com intempéries climáticas, chuva, vento e sol, enquanto aguardam pelo transporte. Se não bastasse, é comum presenciarmos idosos, crianças e gestantes e pessoas com crianças de colo aguardando pelo transporte, sem o mínimo de conforto e segurança. Desta forma, aguardo as devidas providências que o caso requer. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Solicito informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da implantação do prontuário eletrônico para os pacientes atendidos pela rede pública municipal de saúde. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira e Paulo Sérgio Miquelin. Solicitamos informações à senhora prefeita municipal interina acerca da possibilidade de plantio de gramas em terrenos baldios, a saber: requeremos à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficializada a excelentíssima senhora prefeita municipal interina, Elisângela Manzini Mazieiro Breganoli, para que a sua excelência informe a esta edilidade o que segue. Existe a possibilidade de adaptar na lei ou incentivar os proprietários de terreno baldios do município a plantarem grama nos mesmos? Em caso contrário, proceder com a justificativa. Justificativa.
É de conhecimento de todos que existem vários lotes urbanos não edificados, sendo utilizados por plantações e corretamente cercados ou murados, e com a construção de calçadas, conforme prevê na legislação municipal. Mas sabemos que existem vários em estado de abandono. A iniciativa tem como proposta evitar a proliferação de lixo, bem como as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, zika vírus e febre chikungunya, promovendo a melhoria de qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente, além de ajudar na absorção das águas da chuva, reduzindo as chances de enchente, uma vez que o município contabiliza inúmeros terrenos baldios. Diante do exposto, solicito estudos acerca do assunto em questão e que seja remetida a cópia deste ao grupo de olho na Câmara, que inclusive sugeriu a referida proposta. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, o motivo desse requerimento é solicitar a excelentíssima senhora prefeita, pois já existe um projeto específico para terrenos baldios e, observando e estudando a respeito dos mesmos, chegamos à seguinte conclusão: da possibilidade de que seja implantado nesse projeto o plantio de grama, visto que esses terrenos baldios, eles trazem sérias consequências para o nosso meio, para o nosso habitat, e uma vez que planta grama, vai estar diminuindo vários fatores, principalmente embelezando o ambiente, que é um dos fatores primordiais. Quando você olha hoje para uma área que tem uma grama plantada, o ambiente fica bonito, fica agradável. Quando você olha para um terreno baldio, aquilo está terrível, uma visão horrível, servindo ali para que as pessoas vizinhas joguem entulho. Esse entulho acaba aqui proliferando o Aedes aegypti, que hoje tem uma responsabilidade muito grande de ser um vetor transmissor de várias doenças, a proliferação de caramujos, porque quem reside do lado de um terreno baldio hiperlotado de lixo sabe das consequências que isso traz. Agora, uma vez que um terreno plantado grama, ele vai filtrar o ar, ele vai absorver mais água em momentos de enchente. Nos nossos dias atuais, nós vivemos isso aqui na margem do Ribeirão do Meio, vários lotes aumentando aqui na região de Mococa, e quando você olha para aqueles lotes totalmente limpos, conclusão, a água cai e escoa tudo para a parte mais baixa, desencadeando as enchentes. Visto que se tivesse uma grama plantada nesses terrenos, a absorção da água seria melhor. Então a gente faz esse requerimento, solicitando a excelentíssima prefeita, para que seja adaptado ao projeto de terrenos baldios. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Solicito informações da excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca dos serviços de manutenção na estrada de acesso à Fazenda das Pazes. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin. Solicitamos à senhora prefeita municipal interina cópia dos trabalhos realizados pela empresa Felco, Faleiros, Projetos e Consultoria em Engenharia Limitada. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, o motivo desse requerimento é que, segundo alguns comentários, no ano de 2012,
essa empresa esteve aqui no município de Mococa e fez um estudo peculiar do déficit habitacional da nossa cidade. Eu já andei pesquisando, perguntando para algumas pessoas, e ninguém sabe aonde foi parar esse estudo. Visto que se foi uma empresa especializada, a qual fez um estudo minucioso do déficit habitacional da nossa cidade, eu vejo que isso é de suma importância para casa, então façamos esse requerimento, solicitando que seja encontrado esse estudo, visto que o município uma vez pagou por isso. Meu muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimentos dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin. Solicitamos informações, excelentíssima senhora prefeita municipal interina, acerca da operação Tapa Buraco, na rua Goiás, na altura no número 764, localizado na Vila Lambari. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin. Solicitamos informações à excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Crispim Bastos Sobrinhos, localizado no conjunto habitacional Gilberto Rossetti, Coab 2. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Requerimento verbal do vereador Daniel Giroto. Solicito à prefeita municipal interina a possibilidade de instalação de instrumentos de sinalização de trânsito, semáforo e placas de identificação no cruzamento das ruas Pernambuco com a Paraná, devido ao grande número de acidentes que ocorrem no local. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado pela maioria. Indicação. Indicação do vereador Gilmar Alves. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal interina designar o serviço de máquina roçadeira de frente à Copromem. Indicação dos vereadores Carlos Henrique Lopes Faustino e Valdirene Donizete da Silva Miranda. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal interina limpeza completa em imóvel, terreno localizado na rua Professor João Rota, número 181, no loteamento residencial Carlito Quilice. Indicação dos vereadores Edmilson Manuel, José Roberto Pereira, Marcelo Fusquilo e Paulo Sérgio Miquelin. Solicito à senhora prefeita municipal interina estudos objetivando intensificar a sinalização de trânsito horizontal e vertical em toda a extensão do distrito de São Benedito das Areias. Indicações, encaminha-se a quem direito. Moção. Moção de Aloísio dos vereadores Aloísio Taliberti Filho, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, Edmilson Manuel e Marcelo Fusquilo. De aplausos e reconhecimento ao Departamento de Cultura e Turismo pelo Carnaval 2017.
Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, de aplausos à Irmandade de Alcoólicos Anônimos de Mococa pelo excelente trabalho promovido na reabilitação de pessoas dependentes do álcool. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, Paulo Sérgio Miquelin e José Roberto Pereira. Moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Emília de Jesus Porcino Cândido. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Moção de aplausos ao pastor Wellington Bandeira, da Igreja Universal do Reino de Deus, pelo excelente trabalho promovido na reabilitação de dependentes químicos. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção dos vereadores Edmilson Manuel, José Roberto Pereira, Marcelo Fusquilo e Paulo Sérgio Miquelin. Moção de aplausos e reconhecimentos ao reverendíssimo Monsenhor Orlando Aparecido Panache e aos missionários da Providência Santíssima pela realização da consagração de voto simples realizada no último dia 23 de março. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção da vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Moção de agradecimento ao deputado federal Benedito Roberto Alves pela receptividade e atenção dispensada a essa vereadora no seu escritório em Campinas, São Paulo. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Moção dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin. Moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jairo dos Reis Soares. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada pela maioria. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. Ofício número 00617 da FAFEM, Faculdade da Fundação de Ensino de Mococa, em resposta aos requerimentos números 048, 049 e 17 dos vereadores Aloísio Taliberti Filho e Marcelo Fusquilo. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para consulta pública dos senhores vereadores e população em geral. Ciente, senhores vereadores, arquiva-se. Não, vou assinando agora na palavra. Agora eu vou. Não havendo mais matéria no expediente, passemos à fase do uso da palavra no expediente. Restando o tempo de 2 horas no expediente, temos 2 vereadores para o uso da palavra. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos para o uso da palavra.
Agimar Alves. Com a palavra, o nobre vereador Agilmar Alves. Me abstenho. Vereador José Roberto Pereira. Com a palavra, o nobre vereador José Roberto Pereira. Senhor presidente, nós vereadores por presente. Aqui poucas palavras que eu quero dizer. A gente vê aqui muitos requerimentos pedindo limpeza, né, muitos terrenos com problema na cidade, mas eu quero aqui parabenizar e agradecer o trabalho aí que a equipe de serviço urbano e o TIME vem fazendo na cidade, levando em conta que a gente sabe da quantidade de terrenos, novos loteamentos, que ainda não foram construídos. Tem muitas áreas, né? Áreas verdes, praças, jardins, as APPs também, e a gente sabe que ele tem uma equipe muito reduzida, e com esse período, nós temos também aquele trabalho que é feito e repetitivo várias vezes aí, porque a quantidade de chuva é a mesma coisa que jogar adubo. Então a gente pede, parabeniza, né, todo o trabalho que está sendo feito aí pela equipe do TIME, e também pede um pouco da compreensão, né, e a colaboração das pessoas, porque a gente sabe que muitos desses terrenos, a maioria das pessoas teria condições de pedir para limpar, fazer uma limpeza. No momento dessa limpeza, colocar uma caçamba e retirar esse material, né, evitar estar criando mais um ponto de entulho, um ponto de lixo, ou até mesmo colocando fogo, como a Sônia citou agora há pouco. Então, assim, acho que nesse momento, aí, nessa época agora de chuva, e que a gente tem feito aí vários trabalhos, a gente vê aí, ele está fazendo no menos de 15 dias, 20 dias, o pessoal já está solicitando para limpar novamente, tá? Então, a gente pede aí um pouco de compreensão, colaboração da população e parabenizo todos os trabalhos aí que tem feito pela equipe dele. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Não havendo matéria sujeita a deliberação na ordem do dia e nem inscrito no uso da palavra na tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de março de 2017, segunda-feira, no horário regimental. Obrigado pela presença, boa noite a todos. Hoje estava bem calmo. Vai ser assim até...